Por que influenciadores da direita têm tanta influência? Sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Numa entrevista à CNN, poucos dias antes da posse de Biden, no dia 17 de janeiro, o ex-executivo do Facebook, Alex Stamos, disse que alguns influenciadores conservadores têm mais visualizações que os próprios índices da CNN durante o dia e que, por isso, algo deveria ser feito para que não tenham acesso a tanta audiência. A maior parte dessa frase e, de fato, a maior parte de tudo que Alex Stamos falou na entrevista da CNN está correta, mas existe um ponto crucial em que ele falha e é na conclusão. Mas, antes de mais nada, quem é Alex Stamos? Bem, ele foi executivo do Facebook por muitos anos e era o encarregado da supervisão da segurança do Facebook no período da eleição presidencial americana de 2016. Você deve estar lembrado da época, houve uma série de acusações de que a eleição americana havia sido manipulada pelos russos. Como, em tese, tal manipulação teria acontecido utilizando-se o Facebook e o algoritmo da Cambridge Analytica, e isso era a responsabilidade dele, ele acabou perdendo o cargo. Trabalhou em algumas outras posições de empresas de tecnologia e atualmente é professor convidado de uma universidade. Certamente a entrevista foi uma forma de colocar o nome dele em evidência visando um carguinho no governo Biden, falando aquelas coisas que todos nós já sabemos. Chame como quiser as pessoas que fazem vídeo e produzem conteúdo para redes sociais, youtubers, influenciadores, blogueiros. O fato é que essas pessoas têm uma audiência considerável na população, nós sabemos que isso é verdade. Canais como Sargon of Akkad, Ben Shapiro, Steven Crowder têm audiências enormes no YouTube. Alex Jones e Stefan Molyneux continuam com audiências muito grandes mesmo após saírem do YouTube. E mesmo aqui no Brasil, Terça Livre também tem uma audiência considerável. Se são números maiores que os números das televisões tradicionais, eu não sei te dizer isso ainda, mas claramente chegam a incomodar. Incomodam tanto a ponto de um dos grandes problemas da mídia tradicional atualmente é justamente não ter mais dinheiro de anunciantes. Anunciantes preferem anunciar no YouTube, posto que tem mais audiência e mais audiência qualificada, pessoas com dinheiro para comprar as coisas anunciadas. A mídia tradicional ainda retém, pelo menos aqui no Brasil, uma parcela considerável da população mais pobre e mais velha. Embora seja um número grande de pessoas que ainda assiste Rede Globo, um único produto viável para vender para essas pessoas acaba sendo a política. Essas pessoas compram pouco, mas votam. No final das contas, o grande desafio das empresas de mídia tradicional é este: como trazer de volta os anunciantes. E eles sabem, lógico, que tem um produto pior que o YouTube e outras ferramentas de mídia. E o Alex Stamos acerta quando aponta o motivo disso. No momento que você tem inúmeras fontes de informação, prefere ver as notícias com pessoas que pensam como você. Isso é apenas natural e humano. E até aqui ele está absolutamente certo. É o ponto central que eu coloquei já há bastante tempo aqui no canal. A informação descentralizada e distribuída, a informação na internet e em redes sociais, cria naturalmente bolhas de opinião. Pessoas passam a seguir umas às outras com a mesma ideologia e a mesma forma de pensar. Não necessariamente com a mesma opinião em tudo, mas certamente com opiniões convergentes. Todos nós preferimos um ambiente em que podemos discutir algumas questões com pessoas que pensam de forma similar à nossa. Porém, segundo ele, isso representa um problema, porque essas outras fontes de notícia não são mídias baseadas em fato, conforme ele diz. Ao contrário, vivem de teorias da conspiração e fake news. Também inclui nessa linha canais de notícias de TV a cabo como Max News e a One American News Network, que recentemente surgiram na TV a cabo americana para competir com a Fox News pelos espectadores de direita. E pior, ele fala de uma forma como se todos os canais que não são de esquerda progressista fossem exatamente a mesma coisa. No final das contas, o grande erro da análise dele é, primeiro, considerar que a mídia tradicional é estritamente baseada em fatos e, segundo, considerar que as outras mídias alternativas não são também baseadas em fato. É lógico que qualquer canal que apresente notícias não baseadas em fato tende no longo prazo a sumir.
pode até ter relevância por algum tempo, mas acaba sumindo. Todos os canais, tanto a mídia tradicional quanto a alternativa, são baseadas em fato, mas lógico, incluem alguma suposição, alguma especulação e principalmente muita opinião política. Veja o caso do QAnon, uma teoria da conspiração maluca que surgiu na internet. Compare esse caso com a ideia de que houve uma conspiração russa para fraudar eleições americanas em 2016. Mas no final das contas, ambas as teorias não se sustentam pela lógica pura. Não há conspirações tão grandes assim possíveis em segredo. No final das contas, ambas são teorias da conspiração malucas baseadas em poucos fatos esparsos, com o objetivo claro de traçar uma visão política confortável para um grupo. Esse tipo de visão absolutamente descolada da realidade, embasada apenas por pouquíssimos fatos isolados, mas principalmente pela vontade das pessoas em acreditar nela, acontece em todas as fontes de informação. Mas eu concordo, é injusto julgar toda a mídia tradicional pelo caso da conspiração russa para eleger Trump, assim como é injusto julgar todas as mídias alternativas pela teoria conspiracionista do QAnon. O fato é que, tanto de um caso quanto no outro, esses são extremos. O grosso das informações dos canais, tanto na direita quanto na esquerda, quanto no libertarianismo, trata sim de fatos, tanto na mídia tradicional quanto na mídia dita alternativa, na qual eu modestamente me incluo. No final das contas, baseado em fatos, não muda nada. O que talvez tenha faltado ao Alex Stamos é que hoje em dia a notícia em si é irrelevante. Ninguém mais precisa ler jornal para estar informado. Isso era coisa que a gente fazia 15 anos atrás. Hoje eu tenho todas as informações e fatos que preciso de graça no Twitter, no YouTube, no Telegram, em outras redes sociais. O que eu busco em um canal de notícias é justamente a opinião política e a editoração. O que se espera de um canal de notícias hoje em dia não é mais a notícia apenas, não é só o fato. Embora, lógico, o fato seja algo importante, ele é irrelevante no mercado, porque se tem a indicação dele por vários canais de várias fontes independentes muito rapidamente. E a opinião política, ao contrário dos fatos, é subjetiva. Existem 1000 leituras políticas possíveis para cada fato. E embora você possa concordar com algumas dessas leituras políticas, pode achar outras aceitáveis, embora erradas, e achar ainda outras totalmente absurdas e sem sentido, o fato é que não há diferença estrutural entre elas. Sempre haverá pessoas que pensam diferente de você, encaram o que você acha absurdo e sem sentido como razoável, e o que você pensa como absurdo. E isso traz como sintoma básico a desconfiança da população na mídia tradicional. Nessa pesquisa da Axios, pela primeira vez na história, menos de 50% dos americanos confiam em canais de notícia tradicionais. Por que isso? Lembra, fatos as pessoas já sabem, ninguém está falando sobre fatos aqui. A notícia em si é irrelevante. E a mídia tradicional também percebe isso, tanto que faz forte comentário político sobre os temas. Porém, ao contrário dos fatos, que são únicos, objetivos, inquestionáveis, ninguém pode mudar esses, as opiniões políticas são naturalmente divergentes. Não há opinião política certa ou errada de forma absoluta. Há apenas isso para uma pessoa, para um indivíduo. Tanto que a mídia tradicional majoritariamente abraçou o Partido Democrata, abraçou o esquerdismo progressista. Tanto que, nessa pesquisa, 57% dos democratas ainda confiam na mídia, mas só 18% dos republicanos. Veja que nem entre os democratas a confiança é tão grande assim, mas já está definitivamente arruinada entre republicanos. O fato é que a mídia tradicional e os políticos percebem o problema. As pessoas querem ver pontos de vista diferentes, querem ver opiniões similares às delas no seu canal de notícias. E elas sabem que Trump não é quem causou a divisão, ele foi um resultado dessa divisão. O que causou isso é o mero fato das pessoas terem acesso à informação descentralizada e distribuída. E isso é irreversível, não há nada que possa ser feito. Porém, o problema é que isso não evita o fato que governar um país dividido, em que uma parte não aceita a outra, é simplesmente impossível. A sugestão do Alex Stamos é simplesmente tirar a voz dos conservadores, e já explicamos por que isso é uma besteira em outros vídeos. As pessoas se atraem por notícias com o viés político delas e não vão simplesmente mudar de orientação política, vão procurar os canais
que gostem em outras plataformas, ou vão se agregar em outros canais menores. Tem gente falando que há grupos usando já radioamadores para conversar entre si, para evitar essa censura de redes sociais. Portanto, essa solução em si não resolve o problema, pode postergar o problema, pode adiar, porque as pessoas vão ter mais dificuldade de achar um canal com a sua orientação política, mas fatalmente esse fenômeno veio para ficar. A sugestão da Axios é ainda mais curiosa. Eles apontam que a pessoa com maior credibilidade nos Estados Unidos nesse momento são os CIOs das companhias em que as pessoas trabalham. Olha que coisa! A pessoa confia mais no chefe dela do que no político, do que no governo e até do que na imprensa. No que fazem muito bem, porque o emprego delas é algo voluntário. No momento que elas não confiam mais no chefe delas, elas podem simplesmente pedir demissão. É muito mais complicado quando se trata de governo e empresas da mídia. Olha de novo a sociedade de leis privadas aparecendo. A sugestão da Axios é que as empresas devem atuar como um quarto poder da República e ajudar a criar a paz cívica, tanto quanto ajudam a pátria a criar produtos. Olha que coisa, o Estado, percebendo-se impotente face ao problema, apela agora para corporações. Quem diria que socialistas iriam chegar a isso? Ao contrário, porém, talvez a Axios não tenha errado tanto. Se empresas se agruparem em ordenamentos jurídicos próprios focados em ideologias políticas, podemos ver facilmente o crescimento de uma sociedade de leis privadas. Basta um grupo de CIOs de empresas esquerdistas criar uma tal constituição ou normas entre elas para posicionamento político e pronto. De forma similar, outras empresas que não concordam com essa constituição esquerdista vão criar outras constituições, talvez mais de direita ou libertárias, para fazerem competição com as esquerdistas na mesma área geográfica. Certamente problema resolvido, porém nesse caso tornando o governo passageiro nessa viagem. No final das contas, algum tempo depois, o pessoal vai perceber que o governo é totalmente inútil e vai simplesmente jogar ele fora. Agora, existe alguma outra solução intermediária que possa ser implementada pelo governo para aliviar tal situação? Quem sabe subgovernos privados em que as pessoas se associem voluntariamente, paguem impostos para eles, impondo regras adicionais e como punição apenas o banimento. Talvez todo um congresso com leis e tudo mais, talvez um congresso dos afrodescendentes, dos LGBT e por que não um congresso dos conservadores, outro dos libertários. Embora originalmente não sejam estruturas com poder de fato, você só se associa a elas se quiser, elas podem evoluir rapidamente para governos paralelos conforme a adesão e o poder. Bem, sabemos que governos detestam perder poder e dividir dessa forma é uma maneira de diminuir seu poder total, portanto não acredito que façam nada nesse sentido. Provavelmente o que vamos viver é mais autoritarismo da bolha da esquerda progressista querendo reprimir todas as demais. A questão é, por quanto tempo vão conseguir ignorar o problema real? Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Bill, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!